Para Albert Camus, o sofrimento humano não nasce da dor física, nem apenas das tragédias evidentes da existência. Ele nasce de algo mais silencioso, mais cotidiano e mais devastador. O choque entre a necessidade humana de sentido e o silêncio indiferente do mundo. O absurdo surge exatamente nesse ponto de fricção. O ser humano acorda todos os dias acreditando, mesmo que inconscientemente, que a vida deveria fazer sentido, que o esforço deveria levar a algum tipo de resposta, que a dor deveria ser compensada, que existir deveria ter uma justificativa profunda. No entanto, o mundo não responde. Ele não explica, não consola, não se importa. Esse silêncio não é hostil. É simplesmente vazio. Camus insiste que o absurdo não está no mundo em si, nem apenas no homem isoladamente, mas na relação entre ambos. É o encontro entre uma pergunta desesperada e uma ausência total de resposta. Esse encontro é o verdadeiro ponto de partida da filosofia camusiana. A experiência do absurdo não acontece em momentos excepcionais, mas no cotidiano mais banal. Camus descreve o instante em que o hábito se rompe. A pessoa acorda, trabalha, repete gestos, cumpre rotinas, até que de repente, algo falha. Não é necessariamente uma tragédia. Pode ser o cansaço, o tédio, a repetição excessiva. Nesse momento surge a pergunta simples e devastadora. Por quê? Por que levantar? Por que continuar? Por que repetir tudo isso amanhã? O problema não é a pergunta em si, mas o fato de que nenhuma resposta satisfatória aparece. O mundo continua girando, indiferente. O sol nasce, as pessoas seguem suas vidas, e nada responde ao desespero íntimo daquele que pergunta. Esse é o nascimento do absurdo. A consciência clara de que o mundo não oferece sentido algum. Camus rejeita a ideia de que esse vazio seja um erro a ser corrigido. Para ele, o absurdo não é uma doença da modernidade, nem uma crise passageira da consciência. Ele é estrutural. Sempre que um ser consciente exige sentido de um universo mudo, o absurdo emerge. A dor nasce quando o indivíduo percebe que não existe uma narrativa maior organizando sua existência. Não há destino garantido, não há justiça cósmica, não há propósito oculto esperando ser revelado. Essa percepção é profundamente perturbadora porque desmonta as ilusões mais básicas que sustentam a vida cotidiana. Camus observa que a maioria das pessoas vive como se o sentido estivesse garantido, mesmo sem nunca ter refletido seriamente sobre isso. O absurdo surge quando essa suposição implícita entra em colapso. Nesse ponto, Camus introduz a pergunta central de toda a sua filosofia. Se a vida não tem sentido, vale a pena viver? Essa pergunta não é teórica. Ela é existencial, urgente e concreta. Para Camus, o suicídio aparece como a resposta mais radical e mais equivocada ao absurdo. Ele não trata o suicídio como tabu moral, mas como problema filosófico. Se a vida é absurda, por que não abandoná-la? A resposta de Camus é firme. O suicídio não resolve o absurdo, ele o elimina junto com o sujeito. Em vez de enfrentar o problema, ele o apaga. Para Camus, isso é uma forma de capitulação. O suicídio é a confissão silenciosa de que a vida não merece ser vivida sem sentido. Camus se recusa a aceitar essa conclusão. Mas Camus também rejeita a solução oposta: a fuga religiosa, metafísica ou ideológica. Ele chama essas tentativas de suicídio filosófico. Sempre que o indivíduo inventa um sentido transcendente para suportar a vida, ele está traindo a lucidez. Deus, progresso histórico, redenção futura, missão universal. Todas essas narrativas funcionam como anestésicos contra o absurdo. Elas prometem uma resposta futura para justificar o sofrimento presente. Camus vê nisso uma recusa da realidade. Para ele, aceitar o absurdo exige recusar tanto o suicídio físico quanto o consolo ilusório. É preciso permanecer vivo e consciente, sem apelos ao transcendental. A dor, nesse contexto, não vem apenas do sofrimento em si, mas da clareza. A lucidez dói, porque destrói as ilusões que tornavam a vida suportável.
Camus entende que o ser humano prefere mentiras confortáveis à verdade nua. O absurdo obriga o indivíduo a encarar a vida sem filtros, sem justificativas externas, sem promessas de recompensa final. Essa nudez existencial é insuportável para muitos. Por isso, a maioria foge. Camus não condena essa fuga moralmente, mas a descreve como uma renúncia à própria consciência. Viver no absurdo exige coragem intelectual e emocional. O que torna Camus singular é que ele não para na constatação do absurdo. Ele não transforma o vazio em desespero absoluto. Pelo contrário, ele propõe uma atitude específica diante dessa condição: a revolta. A revolta camusiana não é política no primeiro momento, nem violenta. Ela é existencial. Revoltar-se é dizer sim à vida mesmo sabendo que ela não tem sentido. É continuar vivendo sem mentir para si mesmo. É sustentar a tensão entre o desejo humano por sentido e a ausência total de respostas. Essa revolta não busca a vitória final. Ela é permanente. Camus define o homem absurdo como aquele que vive sem esperança, mas também sem resignação. A revolta transforma a dor. Ela não a elimina, mas a impede de se tornar paralisante. O sofrimento deixa de ser um sinal de fracasso e passa a ser parte da condição humana assumida. Camus insiste que viver sem ilusões não significa viver sem alegria. Pelo contrário, a consciência do absurdo intensifica a experiência do presente. Se não há sentido futuro, garantido, cada instante ganha valor próprio. O prazer, a amizade, a criação, o amor e até o riso tornam-se formas de resistência contra o vazio. Não porque resolvem o absurdo, mas porque existem apesar dele. Nesta primeira parte, Camus estabelece o terreno filosófico sobre o qual tudo se constrói. O sofrimento humano não é um erro a ser corrigido, mas o resultado inevitável de uma consciência desperta em um mundo indiferente. O absurdo não pede solução, pede enfrentamento. A vida dói não porque falha, mas porque não promete. E é exatamente nesse ponto que Camus começa a desenhar sua proposta radical. Viver sem sentido não é uma condenação. É uma forma extrema de liberdade. Depois de estabelecer que o absurdo nasce do confronto entre a sede humana de sentido e o silêncio do mundo, Camus avança para a questão mais delicada e perigosa de toda a filosofia. Se a vida é absurda, por que continuar vivendo? Essa pergunta não é retórica, nem abstrata. Para Camus, ela é concreta, urgente e inevitável. Ele afirma que o verdadeiro problema filosófico não é Deus, nem o conhecimento, nem a moral, mas o suicídio. Toda filosofia que ignora essa questão está, segundo ele, fugindo do essencial. Quando o indivíduo percebe que o mundo não responde, que não há justificativa última para o sofrimento, que o esforço não garante recompensa e que a existência não carrega um significado pré-dado, surge naturalmente a tentação de abandonar o jogo. O suicídio aparece como uma solução simples, definitiva e silenciosa para o absurdo. Camus, no entanto, dedica grande parte de sua reflexão a mostrar por que essa solução é, na verdade, uma rendição. Camus não trata o suicídio com moralismo, nem com condenação religiosa. Ele não o chama de pecado, nem de fraqueza moral. Ele o analisa como um gesto filosófico. Suicidar-se é, em última instância, fazer um julgamento sobre o valor da vida. É afirmar, ainda que sem palavras, que a vida não vale a pena ser vivida sob determinadas condições. O problema para Camus não está no sofrimento em si, mas na conclusão que se tira dele. O suicídio não responde ao absurdo. Ele o elimina, junto com o sujeito que o experimenta. Em vez de enfrentar o conflito entre o desejo de sentido e o silêncio do mundo, o suicídio simplesmente apaga um dos polos da tensão. Para Camus, isso não é uma vitória, mas uma evasão. É a confissão de que o absurdo venceu. No entanto, Camus sabe que a recusa do suicídio não basta. Dizer não à morte física ainda deixa em aberto outra forma de fuga, mais sofisticada e mais aceita socialmente:
A fuga metafísica. Aqui entra o que ele chama de suicídio filosófico. Essa forma de suicídio não destrói o corpo, mas destrói a lucidez. Sempre que o indivíduo, diante do absurdo, recorre a uma explicação transcendente para justificar a vida, ele está cometendo esse tipo de suicídio. Deus, a razão absoluta, o progresso histórico, o espírito do mundo, a promessa de redenção futura, todas essas ideias oferecem um sentido pronto para aliviar a angústia do presente. Camus não nega que essas crenças possam trazer conforto. O que ele questiona é o preço desse conforto, a renúncia à honestidade intelectual. Para Camus, aceitar uma explicação transcendente é mentir para si mesmo. É fingir que o mundo responde quando, na verdade, ele permanece mudo. O problema não é acreditar em algo maior, mas usar essa crença como anestesia contra o absurdo. Quando o indivíduo diz, isso tudo faz sentido, mesmo que eu não compreenda, agora, ele suspende a tensão absurda em nome de uma promessa futura. Camus vê nisso uma traição da lucidez. O absurdo exige que se permaneça no conflito, sem resolvê-lo artificialmente. Qualquer sistema que ofereça uma resposta definitiva dissolve o absurdo, mas apenas à custa da consciência. É nesse ponto que Camus se distancia tanto do existencialismo religioso quanto de certas correntes do idealismo filosófico. Para ele, o absurdo não deve ser superado, explicado ou reconciliado. Ele deve ser mantido vivo. Viver absurdamente significa viver sem apelos, sem justificativas últimas, sem promessas de salvação. Isso não é niilismo passivo, mas uma postura ativa diante da realidade. Camus insiste que o absurdo não conduz necessariamente ao desespero. Ele conduz à clareza. E a clareza, embora dolorosa, é libertadora. A lucidez é central em toda a filosofia camusiana. Ser lúcido é enxergar o mundo como ele é, sem projetar nele desejos, esperanças ou sentidos que ele não oferece. Essa lucidez não é um estado confortável. Ela exige esforço constante porque a tentação da fuga está sempre presente. O ser humano deseja naturalmente o sentido, a ordem, a finalidade. Viver no absurdo é resistir a esse desejo sem suprimi-lo. É reconhecer a falta de sentido sem transformá-la em desespero absoluto. Camus descreve essa condição como um estado de tensão permanente. Não há descanso metafísico, não há repouso existencial. Há apenas a vigilância contínua da consciência. Nesse ponto, a dor assume uma nova forma. Não é mais apenas a dor do sofrimento cotidiano, mas a dor de saber. Saber que não há garantias. Saber que a morte é definitiva. Saber que o universo não oferece consolo. Saber que nenhuma narrativa final virá justificar os sacrifícios feitos. Essa dor é o preço da liberdade. Camus deixa claro que a maioria das pessoas prefere não pagar esse preço. Elas escolhem ilusões, distrações, ideologias, religiões ou rotinas automáticas para não encarar o absurdo de frente. Ele não as julga, mas mostra que essa escolha tem um custo: a perda da autenticidade. A recusa simultânea do suicídio físico e do suicídio filosófico leva Camus a uma posição única. Ele afirma que é preciso viver sem esperança. Isso não significa viver sem alegria, mas viver sem a expectativa de que o futuro trará uma solução definitiva. A esperança, para Camus, é uma forma sutil de fuga, porque desloca o sentido da vida para um tempo que nunca chega. Viver sem esperança é concentrar toda a intensidade da existência no presente. É abandonar a ideia de redenção futura e assumir a vida tal como ela é agora. Essa postura transforma radicalmente a relação com o sofrimento. A dor deixa de ser um escândalo metafísico e passa a ser um dado da existência. Ela não precisa ser justificada nem superada por uma promessa maior. Ela simplesmente existe. Camus não glorifica o sofrimento, mas também não o vê como argumento contra a vida. O sofrimento é parte do jogo, não sua negação. O erro, segundo ele, é esperar que a vida seja justa, coerente ou significativa por natureza. Quando essa expectativa cai,
o sofrimento se torna mais suportável, porque deixa de ser visto como uma falha. Ao final dessa etapa do pensamento camusiano, fica claro que a resposta ao absurdo não é a morte, nem a fé, nem a resignação. É a lucidez sustentada. Viver é manter-se consciente dentro de um mundo inconsciente. É aceitar a falta de sentido sem transformá-la em desespero. É dizer sim à vida sem ilusões e não a todas as formas de fuga. Essa posição é desconfortável, instável e exigente. Mas para Camus, é a única postura verdadeiramente honesta diante da condição humana. Na próxima parte, essa lucidez se transforma em ação, a revolta absurda, a atitude que permite continuar vivendo sem negar o vazio que nos cerca. Depois de negar o suicídio físico e o suicídio filosófico, Albert Camus chega ao ponto central de sua resposta ao absurdo: a revolta. Não se trata de uma revolta política no sentido clássico, nem de uma explosão emocional contra o mundo, mas de uma atitude existencial contínua. A revolta, para Camus, é o gesto de permanecer vivo, consciente e lúcido diante de um universo que não oferece sentido. É a decisão diária de não fugir, não se iludir e não se anular. Onde o suicídio diz não à vida, a revolta diz sim, mesmo sem garantias, mesmo sem justificativas, mesmo sem esperança. Essa revolta não resolve o absurdo, mas o mantém em tensão permanente. Ela nasce exatamente da recusa em aceitar tanto o nada quanto o consolo falso. Camus deixa claro que a revolta não é um estado momentâneo, mas uma condição contínua. Ela não acontece uma vez e se encerra. Ela precisa ser renovada a cada instante, porque o absurdo não desaparece. O mundo continua silencioso, a morte continua inevitável, o sofrimento continua presente. A revolta é, portanto, um esforço constante da consciência para não se deixar anestesiar. Revoltar-se é manter os olhos abertos. É não permitir que a rotina, a ideologia, a religião ou o desespero transformem a vida em algo automático. O homem revoltado é aquele que vive sem apelo, mas não sem intensidade. Essa revolta é inseparável da lucidez. Não existe revolta verdadeira sem consciência clara da situação humana. Qualquer revolta que prometa redenção futura, ou sentido último, já deixou de ser absurda. Camus rejeita as revoltas que se apoiam em ideais absolutos, porque elas acabam justificando a violência, o sacrifício e a morte em nome de um bem maior. Para ele, quando a revolta abandona a lucidez, ela se transforma em tirania. A revolta absurda, ao contrário, conhece seus limites. Ela não quer mudar a natureza do mundo, nem salvar a humanidade, nem instaurar um paraíso. Ela quer apenas afirmar a vida aqui e agora, apesar de tudo. Nesse ponto, Camus introduz uma ideia fundamental. A revolta dá valor à existência justamente porque ela é limitada. A consciência da morte não leva à negação da vida, mas à sua intensificação. Saber que tudo termina torna cada instante mais precioso. O homem revoltado não vive para um futuro idealizado, nem para um além-mundo. Ele vive no presente, com tudo o que o presente carrega de dor e beleza. A revolta transforma a finitude em fonte de energia, não em motivo de desespero. A vida não precisa durar para sempre para valer a pena. Ela precisa apenas ser vivida com plenitude. Camus exemplifica essa postura com a figura mítica de Sísifo. Condenado a empurrar eternamente uma pedra-montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta, Sísifo é a imagem perfeita da condição absurda. Seu trabalho não tem finalidade, não produz resultado duradouro, não conduz a lugar algum. No entanto, Camus afirma que é preciso imaginar Sísifo feliz. Essa afirmação não é provocação gratuita, mas o núcleo de sua filosofia. A felicidade de Sísifo não está no sucesso da tarefa, mas na consciência dela. Ao descer a montanha para buscar a pedra novamente, Sísifo sabe exatamente o que o espera. Não há ilusões. É nesse momento de consciência que ele se torna superior ao seu destino. A rocha é sua coisa. O absurdo é assumido, não negado. A revolta absurda não elimina o sofrimento, mas altera sua natureza.
O sofrimento deixa de ser vivido como injustiça metafísica e passa a ser vivido como parte da experiência humana. Isso não significa resignação passiva. Pelo contrário, a revolta é ativa. Ela se expressa na criação, na ação, no amor, no trabalho, na arte. Camus vê na criação artística uma das formas mais puras da revolta absurda. Criar não é escapar do mundo, mas respondê-lo. A arte não explica o absurdo, mas o expressa. Ela não oferece soluções, mas dá forma à experiência humana. Ao criar, o indivíduo afirma sua presença no mundo sem exigir que o mundo faça sentido. A revolta também redefine a relação com a dor. Para Camus, sofrer não é prova de profundidade, nem sinal de fracasso moral. A dor é simplesmente um dado. O problema não é a dor em si, mas o que se faz com ela. A revolta recusa tanto a glorificação do sofrimento quanto sua negação. Ela não transforma a dor em virtude, nem tenta apagá-la com distrações. Ela a integra à vida, sem permitir que ela domine tudo. Nesse sentido, a revolta é uma forma de equilíbrio trágico. Não há redenção, mas há dignidade. Outro ponto essencial é que a revolta absurda não é solitária. Embora o absurdo seja vivido individualmente, a revolta cria uma ética implícita. Ao reconhecer a própria condição absurda, o indivíduo reconhece a dos outros. Não há hierarquia metafísica entre os seres humanos. Todos estão lançados no mesmo mundo silencioso. Todos enfrentam a mesma finitude. Todos carregam a mesma vulnerabilidade. Isso cria uma solidariedade trágica. Camus rejeita sistemas morais absolutos, mas defende uma ética da medida, baseada no respeito à vida concreta. A revolta, ao afirmar a vida sem justificá-la, impede que se sacrifique o outro em nome de ideias abstratas. Essa ética da revolta é profundamente diferente da moral tradicional. Ela não se baseia em mandamentos transcendentais nem em leis universais. Ela se baseia na recusa de matar em nome de qualquer verdade absoluta. Camus aprendeu, observando as ideologias do século XX, que quando o sentido é prometido no futuro, o presente se torna descartável. A revolta absurda se opõe a isso. Ela afirma que nenhuma ideia vale mais do que uma vida humana concreta. Esse é o limite que ela impõe a si mesma. A revolta não busca o infinito, ela respeita o finito. Viver em revolta, portanto, é viver em tensão permanente. Não há descanso existencial. Não há promessa de paz definitiva. Mas há intensidade. Há presença. Há uma forma de alegria trágica, que não nasce da esperança, mas da aceitação lúcida. Camus não propõe uma vida fácil, mas uma vida honesta. Ele sabe que poucos conseguem sustentar essa postura por muito tempo. A tentação da fuga é constante. Mas é justamente essa dificuldade que dá valor à revolta. Ela não é um estado natural, é uma conquista. Ao final dessa etapa, fica claro que a revolta absurda é a resposta mais alta de Camus ao sofrimento da existência. Ela não explica a vida, não a justifica, não a redime. Ela a afirma. A dor continua existindo. O mundo continua silencioso. A morte continua certa. Mas, apesar de tudo isso, o homem revoltado vive. E vive com intensidade, sem mentiras, sem ilusões, sem apelos. Na próxima parte, essa revolta se desdobra em outra dimensão essencial. A liberdade absurda, a forma paradoxal de liberdade que nasce justamente quando aceitamos que nada nos garante sentido algum. Para Albert Camus, a descoberta do absurdo não conduz apenas à revolta, mas a uma forma radical e desconfortável de liberdade. Essa liberdade não é celebrada com entusiasmo ingênuo, nem apresentada como conquista gloriosa. Ela nasce de uma constatação dura. Se o mundo não oferece sentido prévio, se não existe um roteiro oculto guiando a existência, então, o ser humano está livre de qualquer destino metafísico. Essa liberdade não vem como prêmio, vem como peso. Ela não diz você pode tudo, mas nada o protege. O indivíduo não pode mais se esconder atrás de deuses, essências,
naturezas humanas fixas ou finalidades históricas. Tudo o que ele faz passa a ser inteiramente seu. A liberdade absurda é inseparável da responsabilidade absoluta. Camus rompe aqui com a ideia comum de liberdade como acúmulo de possibilidades. Para ele, quanto mais o indivíduo acredita que sua vida tem um sentido garantido, menos livre ele é. Ele age para cumprir um plano, para realizar uma missão, para alcançar um fim último. A liberdade absurda surge quando esses fins desaparecem. Sem um para quê transcendente, cada ação deixa de ser meio e passa a ser fim em si mesma. Isso transforma profundamente a maneira de viver. O indivíduo não age mais esperando salvação, redenção ou reconhecimento eterno. Ele age porque está vivo, e isso muda tudo. Essa liberdade é assustadora porque elimina álibis existenciais. O sofrimento não pode mais ser explicado como prova divina, etapa necessária de um progresso histórico ou punição moral. Ele simplesmente acontece. Da mesma forma, o sucesso não é sinal de mérito absoluto, nem o fracasso de culpa cósmica. Tudo ocorre dentro de um mundo indiferente. A liberdade absurda não consola. Ela expõe. Ela obriga o indivíduo a encarar suas escolhas sem desculpas. Não há instância superior para culpar. Não há promessa futura que justifique o presente. O agora se torna absoluto. Camus observa que muitos fogem dessa liberdade porque ela é pesada demais. É mais fácil obedecer a regras impostas, seguir ideologias prontas ou se submeter a narrativas que organizam o caos. Essas estruturas aliviam a angústia, mas ao custo da lucidez. A liberdade absurda exige coragem contínua. Não é um estado que se alcança e se mantém sem esforço. A tentação de abdicar dela é permanente. Toda vez que o indivíduo busca um sentido fechado, ele renuncia à liberdade em troca de segurança psicológica. Essa liberdade também redefine o tempo. Se não há finalidade última, o futuro deixa de ser superior ao presente. A vida não é mais uma preparação para algo que virá depois. Ela acontece agora. Isso não significa viver de forma impulsiva ou irresponsável, mas viver sem adiar a existência. Camus critica duramente as filosofias que sacrificam o presente em nome de um futuro ideal. Para ele, essa lógica transforma a vida em instrumento e legitima a violência. A liberdade absurda recusa esse sacrifício. Nenhum amanhã justifica a destruição do hoje. No plano existencial, essa liberdade se manifesta como intensidade. Camus não propõe uma vida longa, mas uma vida cheia. Cheia de experiências, de consciência, de presença. Não se trata de buscar prazeres ilimitados, mas de viver sem anestesia. Cada gesto, cada relação, cada escolha ganha peso porque é finita. A consciência da morte, longe de paralisar, torna a vida mais densa. O indivíduo livre não vive mais, vive melhor no sentido trágico do termo. Ele sabe que tudo pode acabar, e justamente por isso, não se permite viver de forma automática. A liberdade absurda também redefine a moral. Camus rejeita códigos morais absolutos porque eles se apoiam em verdades transcendentes. Mas isso não significa relativismo total. Pelo contrário, a liberdade absurda exige uma ética rigorosa baseada na medida. Se nada justifica a vida além dela mesma, então nada justifica destruí-la em nome de ideias. O indivíduo livre reconhece que sua própria condição absurda é compartilhada por todos. Isso cria um limite ético claro: não matar, não humilhar, não sacrificar o outro por abstrações. Essa ética não vem de mandamentos divinos, mas da solidariedade trágica entre seres finitos. Camus insiste que essa liberdade não conduz ao niilismo ativo. O nihilista destrói porque acredita que nada vale. O homem absurdo cria porque sabe que nada é garantido. Há uma diferença fundamental. A criação, seja artística, amorosa ou cotidiana, é um ato de afirmação sem ilusão. Criar não é dar sentido ao mundo, mas responder a ele. É dizer: estou aqui,
mesmo sabendo que o mundo não responde. Essa resposta não precisa ser grandiosa. Ela pode estar no trabalho bem feito, na amizade sincera, na atenção ao detalhe. A liberdade absurda se manifesta nesses gestos silenciosos. Outro aspecto essencial é que essa liberdade não promete felicidade contínua. Camus rejeita a ideia de felicidade como estado permanente. A vida absurda oscila entre momentos de alegria, dor, tédio, entusiasmo e vazio. A liberdade está em não exigir que a vida seja apenas uma dessas coisas. O indivíduo livre aceita a multiplicidade da experiência humana. Ele não tenta fixar a existência em um ideal emocional. Isso reduz o sofrimento gerado pela expectativa de plenitude constante. A liberdade absurda também transforma a relação com o fracasso. Se não há sentido último, fracassar não significa falhar diante de um destino. Significa apenas que algo não funcionou. Isso devolve ao indivíduo a capacidade de recomeçar sem carregar culpa metafísica. O fracasso deixa de ser condenação e passa a ser experiência. Essa mudança é profunda, porque liberta o sujeito da vergonha existencial. Ele não é um erro cósmico. Ele é um ser em processo, vivendo num mundo sem garantias. Camus sabe que essa liberdade é frágil. Ela pode ser facilmente corrompida pela busca de poder, pela vaidade ou pela necessidade de reconhecimento. Quando o indivíduo transforma sua liberdade em superioridade, moral ou intelectual, ele a perde. A liberdade absurda exige humildade. Ela reconhece os limites da condição humana. Não há heróis definitivos, nem sábios absolutos. Há apenas homens e mulheres tentando viver sem mentiras. Ao final desta parte, fica claro que a liberdade absurda não é libertadora no sentido comum. Ela não traz conforto, nem paz interior duradoura. Ela traz lucidez. E a lucidez dói. Mas é essa dor que impede o autoengano. Camus prefere uma liberdade difícil a uma escravidão confortável. Ele sabe que poucos conseguem sustentá-la plenamente, mas insiste que ela é a única forma honesta de existir num mundo sem sentido. Na parte 5, essa liberdade será colocada à prova no campo mais delicado de todos, a relação entre o absurdo, o amor e os vínculos humanos, onde a tentação da ilusão se torna ainda mais intensa. Para Albert Camus, talvez nenhum campo coloque o absurdo à prova de forma tão intensa quanto o amor e os vínculos humanos. Se o mundo é silencioso, se não há sentido último, se não existe redenção garantida, então amar torna-se um risco radical. O amor deixa de ser promessa de completude e passa a ser encontro entre duas fragilidades conscientes. Camus recusa a ideia romântica de que o amor salva, cura ou dá sentido definitivo à vida. Essa expectativa, para ele, é uma forma sutil de suicídio filosófico, porque transfere para o outro aquilo que o mundo não oferece. Quando se exige do amor um sentido absoluto, ele se torna peso insuportável e, inevitavelmente, fonte de frustração. No universo absurdo, amar não é escapar da solidão metafísica, mas compartilhá-la. Cada indivíduo permanece irremediavelmente separado do outro por sua própria consciência, sua própria morte, sua própria experiência interna. Nenhuma fusão elimina essa distância. Camus insiste que o erro não está na distância, mas na tentativa de negá-la. Quando dois indivíduos aceitam que não se completarão, que não se salvarão, que não se explicarão totalmente, o vínculo se torna mais honesto. O amor deixa de ser projeto de eternidade e passa a ser experiência presente. Ele não promete durar para sempre, mas existir enquanto existe. Essa concepção desmonta grande parte das ilusões modernas sobre relacionamento. A cultura tende a vender o amor como solução para o vazio existencial. Quando a vida parece sem sentido, busca-se alguém que dê sentido a ela. Camus vê nisso uma armadilha. O vazio não desaparece, apenas muda de lugar. Quando o outro falha em preencher o que é estruturalmente impossível de preencher, surge ressentimento, cobrança e desespero. Amar no absurdo é amar sem exigir que o outro justifique a própria existência.
Camus não propõe um amor frio ou cínico. Pelo contrário, ele propõe um amor intenso justamente porque é finito. A consciência da perda torna cada encontro mais valioso. Saber que o vínculo pode acabar não o enfraquece, o torna mais vivo. O amor absurdo não se apoia em promessas eternas, mas em presença real. Ele se constrói no agora, não no futuro idealizado. Não há para sempre, há enquanto, e isso basta. Essa postura exige coragem emocional. Amar sem garantias é mais difícil do que amar com promessas metafísicas. Não há contrato cósmico protegendo o vínculo. Não há destino assegurando que tudo dará certo. O indivíduo ama sabendo que pode perder, que pode sofrer, que pode ser abandonado ou morrer antes. Camus vê nessa aceitação uma forma elevada de lucidez. Fugir do amor por medo da dor é uma forma de negação da vida. Buscar no amor uma salvação total é outra forma de negação. Entre essas duas fugas, Camus escolhe a exposição consciente. No campo da amizade, essa ética se manifesta de forma ainda mais clara. A amizade para Camus é um vínculo sem promessa de exclusividade ou fusão. Ela é encontro entre liberdades. Cada amigo reconhece no outro a mesma condição absurda. Não há hierarquia espiritual, nem missão comum transcendental. Há apenas convivência, respeito e solidariedade. A amizade se torna um dos espaços mais autênticos da revolta absurda, porque nela o indivíduo não precisa fingir sentido. Ele pode ser quem é, com suas dúvidas, limites e contradições. O amor também confronta diretamente a relação com a morte. Amar alguém é aceitar antecipadamente a perda, seja pela separação, seja pela morte. No universo absurdo, essa perda não é compensada por reencontros eternos ou promessas além da vida. Ela é definitiva. Isso torna o amor mais doloroso, mas também mais verdadeiro. Camus não tenta suavizar essa dor. Ele a aceita como parte inseparável do vínculo. Amar é aceitar sofrer, não porque o sofrimento seja desejável, mas porque ele é inevitável quando se vive intensamente. Essa visão se opõe tanto ao romantismo ingênuo quanto ao niilismo afetivo. O romantismo promete eternidade e se frustra. O niilismo evita o amor para evitar a dor e empobrece a vida. Camus propõe um caminho intermediário: amar sem mentir para si mesmo. Não exigir do outro o que ele não pode dar. Não prometer o que não se pode cumprir. Essa honestidade radical transforma o amor em exercício de lucidez. No plano ético, amar no absurdo reforça a ideia de limite. Se nenhuma vida tem sentido garantido, então cada vida concreta se torna preciosa. O sofrimento do outro não pode ser relativizado em nome de ideias, projetos ou causas. Camus estende essa lógica do amor para a relação com toda a humanidade. A recusa em matar, em torturar, em humilhar, nasce da mesma fonte que sustenta o amor absurdo: a consciência da fragilidade compartilhada. Amar um indivíduo ensina a respeitar todos. Camus também observa que o amor pode facilmente se transformar em fuga do absurdo quando se torna absoluto. Quando o outro vira centro exclusivo da existência, o indivíduo abdica da própria liberdade. Ele passa a viver por medo de perder, por necessidade de aprovação, por dependência emocional. Essa forma de amor destrói tanto quem ama quanto quem é amado. Amar no absurdo exige manter a própria revolta viva. O indivíduo não se dissolve no vínculo. Ele permanece inteiro, consciente, responsável. Essa ética do amor não promete felicidade contínua. Há momentos de alegria intensa, mas também de conflito, tédio e dor. Camus rejeita a ideia de que um vínculo verdadeiro elimina o sofrimento. Ele apenas o torna compartilhável. E compartilhar não significa diminuir a dor, mas torná-la humana. O sofrimento isolado é esmagador. O sofrimento reconhecido no outro se torna suportável. Ao final desta parte, o amor aparece não como solução do absurdo, mas como uma de suas expressões mais intensas. Amar é dizer sim à vida,
sabendo que ela não responde. É afirmar um vínculo sem exigir justificativa metafísica. É aceitar a fragilidade sem transformá-la em desespero. Camus vê nisso uma das formas mais altas da revolta absurda. Na parte 6, essa mesma lógica será levada ao campo da criação e do trabalho, onde o indivíduo enfrenta o desafio de agir e produzir em um mundo que não garante significado algum. Para Albert Camus, a criação e o trabalho são campos decisivos onde o absurdo se revela com nitidez e onde a revolta encontra uma forma concreta de existir. Se o mundo não garante sentido, criar não pode ser confundido com justificar a vida. Criar é responder ao silêncio com um gesto humano. Não para vencê-lo, mas para habitá-lo. Camus rejeita a ideia de que a obra, o sucesso ou o reconhecimento salvem o indivíduo. A criação não redime. Ela afirma. E afirmar, aqui, significa agir sem promessa de recompensa final. O trabalho, quando vivido no absurdo, deixa de ser meio para um fim transcendente e se torna exercício de presença. O gesto importa mais do que o resultado eterno. A obra vale pelo ato de fazê-la, não por sua duração. Camus observa que grande parte do sofrimento moderno nasce da expectativa de que o trabalho dê sentido à vida. Quando a criação é carregada dessa missão impossível, ela se torna fonte de angústia crônica. O indivíduo passa a medir sua existência pelo impacto, pela utilidade, pela visibilidade. Se falha, conclui que falhou como ser humano. A ética absurda recusa essa equivalência. Trabalhar não é provar valor ontológico. Criar não é garantir imortalidade simbólica. No absurdo, o trabalho é digno porque é humano, não porque salva. A criação artística ocupa um lugar privilegiado nessa reflexão, porque torna explícita a tensão entre expressão e silêncio. O artista absurdo sabe que sua obra não explicará o mundo. Ele não escreve, pinta ou compõe para revelar um sentido oculto da existência. Ele cria para dar forma à experiência vivida. A arte não responde ao absurdo, ela o encena. Ela não consola, ela mostra. Por isso, Camus desconfia da arte que promete redenção ou iluminação final. Quando a arte se transforma em catecismo, ela abandona a lucidez. A criação absurda permanece fiel à medida. Diz o que vê, sem exagero metafísico. No trabalho cotidiano, essa ética se traduz em uma postura igualmente rigorosa. Camus se aproxima novamente da figura de Sísifo. O trabalhador que repete gestos sem finalidade última não está condenado à alienação absoluta. Ele se aliena apenas quando acredita que seu trabalho deveria oferecer um sentido total, quando ele aceita a repetição como condição e investe nela atenção e consciência. O trabalho se transforma em exercício de dignidade. Não porque se torna grandioso, mas porque é assumido. A lucidez devolve ao gesto simples uma forma de liberdade. Não há promessa, mas há presença. Camus não romantiza o trabalho duro nem ignora a exploração. Ele sabe que existem condições que esmagam o indivíduo e o reduzem à sobrevivência. A ética absurda não justifica a injustiça, mas ela distingue entre a crítica social necessária e a expectativa metafísica indevida. Lutar por melhores condições é legítimo. Esperar que o trabalho resolva o absurdo é ilusão. O indivíduo pode lutar sem mentir para si mesmo. Ele pode agir politicamente sem prometer paraísos. Criar no absurdo exige também aceitar o fracasso como parte constitutiva do processo. A obra nunca coincide plenamente com a intenção. O trabalho nunca entrega tudo o que promete. Essa distância não é defeito, é estrutura. O criador que exige perfeição se paralisa. O criador absurdo aceita a imperfeição como destino. Ele faz, refaz, abandona, recomeça. Não porque acredita que um dia alcançará o absoluto, mas porque o gesto de criar é, em si, uma forma de vida. A perseverança substitui a esperança. O ritmo substitui a promessa. Camus destaca que a criação não precisa ser artística para ser absurda. Cuidar de alguém
construir algo simples, ensinar, aprender, cozinhar, escrever uma carta, consertar um objeto, todos esses gestos podem ser vividos como respostas ao absurdo. O que os torna significativos não é um significado externo, mas a consciência que os acompanha. O indivíduo não pergunta, para que isso serve no fim dos tempos? Mas, como estou aqui agora, essa mudança de foco é decisiva. Ela reduz a ansiedade e aumenta a densidade do presente. Há também uma ética do limite na criação absurda. Camus recusa a ideia de obra total, de sistema definitivo, de criação que encerra o mundo em uma explicação. O criador absurdo sabe parar. Ele respeita a incompletude. Essa ética impede que a criação se transforme em dominação. Quando o artista, o trabalhador ou o intelectual acredita possuir a verdade final, ele começa a exigir sacrifícios, dos outros e de si mesmo. A criação perde sua humanidade e se torna instrumento de poder. Camus opõe a isso a fidelidade ao finito. A relação entre criação e tempo também se transforma. O criador absurdo não trabalha para a posteridade. Ele não escreve para ser eterno. Se isso acontecer, será acidente, não objetivo. Ele cria no tempo curto da vida humana. Isso não diminui a obra. Pelo contrário, a torna mais honesta. A consciência da morte não paralisa a criação, ela a depura. O criador deixa de inflar o próprio ego com fantasias de grandeza histórica. Ele se concentra no que pode fazer agora com os meios que tem. Camus reconhece que essa postura é difícil de sustentar em uma cultura obcecada por performance e reconhecimento. O indivíduo é constantemente convidado a transformar sua criação em mercadoria, sua vocação em marca, seu trabalho em identidade total. A ética absurda resiste a essa captura. Ela lembra que o indivíduo não se confunde com o que produz. O valor da vida não se mede pela produtividade. Criar não é provar que se existe, é apenas existir de forma ativa. Ao final desta parte, fica claro que criar no absurdo não é buscar sentido, mas exercitar fidelidade à experiência humana. O trabalho e a arte se tornam espaços de revolta silenciosa. Não contra o mundo, mas contra a mentira. O indivíduo age, produz e cria sem esperar salvação. Ele sabe que sua obra pode desaparecer, ser esquecida, fracassar. E ainda assim faz. Esse ainda assim é o núcleo da dignidade absurda. Na parte 7, essa dignidade será confrontada com o sofrimento coletivo e a história, onde o absurdo deixa de ser apenas individual e se torna trágico em escala humana. Para Albert Camus, o absurdo não é apenas uma experiência íntima do indivíduo isolado diante do silêncio do mundo. Ele se manifesta de forma ainda mais brutal quando entra no campo da história, da política e do sofrimento coletivo. Guerras, genocídios, revoluções fracassadas, sistemas de opressão e massacres em nome de ideias revelam que o absurdo não é um problema abstrato, mas uma realidade concreta que atravessa povos inteiros. Camus viveu o século XX como testemunha direta dessa tragédia histórica e percebeu que a grande tentação humana, diante do sofrimento coletivo, é tentar justificá-lo. É nesse ponto que o absurdo se torna perigoso, porque a busca por sentido pode legitimar o inaceitável. Camus observa que, quando o sofrimento atinge massas inteiras, surge a necessidade quase irresistível de explicá-lo como necessário, inevitável ou até benéfico. Ideologias prometem que a dor de hoje será recompensada por um amanhã melhor. Religiões políticas afirmam que o sacrifício de alguns é o preço do progresso de muitos. Para Camus, esse raciocínio é a forma mais perversa de suicídio filosófico. Ele transfere o absurdo do indivíduo para a história e tenta dissolvê-lo em uma narrativa de redenção coletiva. O resultado é sempre o mesmo. A vida concreta se torna descartável. A grande crítica de Camus às ideologias totalizantes é exatamente essa. Quando se acredita possuir o sentido da história, tudo passa a ser permitido. A violência deixa de ser tragédia e passa a ser instrumento.
o assassinato deixa de ser crime e se torna meio. Camus rejeita radicalmente essa lógica. Para ele, não existe ideia, causa ou futuro que justifique a morte de um inocente. Essa não é uma posição sentimental, mas uma conclusão rigorosa da lucidez absurda. Se o mundo não oferece sentido último, então nenhum ser humano pode se arrogar o direito de decidir quem deve morrer, em nome de um sentido inventado. O absurdo histórico revela o limite da revolta. Camus distingue claramente a revolta da revolução absoluta. A revolta reconhece a injustiça e se levanta contra ela, mas impõe limites a si mesma. Ela diz: até aqui, a revolução que pretende refazer o mundo do zero, ao contrário, elimina todos os limites. Ela promete justiça total e, para alcançá-la, aceita o massacre. Camus viu nisso a traição da revolta. Quando a revolta abandona a medida, ela se transforma em tirania. A história do século XX é, para ele, a prova disso. Essa reflexão nasce da experiência concreta da violência. Camus participou da resistência francesa e conheceu de perto a necessidade de lutar contra a opressão. Ele não era pacifista ingênuo. Sabia que, em certas circunstâncias, a ação violenta parece inevitável. Mas justamente por isso insistia na consciência trágica dessa violência. Matar nunca é normal. Nunca é limpo. Nunca é justificado plenamente. Quando a violência é tratada como solução técnica, a humanidade se perde. O absurdo exige que se lute sem mentir para si mesmo sobre o custo dessa luta. No plano coletivo, a ética absurda se traduz em uma recusa constante de absolutos. Não existe paraíso político, nem sociedade perfeita, nem sistema que elimine o sofrimento humano. A tentativa de construir tais sistemas sempre termina em opressão. Camus propõe uma política da medida, da correção contínua, da humildade histórica. Em vez de prometer o fim do mal, é preciso limitar o mal. Em vez de buscar a pureza, é preciso reduzir a injustiça concreta. Essa postura não é heróica nem grandiosa, mas é humana. O sofrimento coletivo também coloca em questão a solidariedade. Para Camus, a consciência do absurdo cria uma fraternidade negativa. Não estamos unidos por um sentido comum, mas por uma condição comum. Todos somos vulneráveis. Todos podemos ser esmagados pela história. Todos somos expostos à violência do mundo. Essa consciência impede a hierarquização moral das vítimas. Não há sofrimentos mais legítimos do que outros. Cada dor é absoluta para quem a vive. Essa percepção é fundamental para resistir à lógica que sacrifica uns em nome de outros. Camus rejeita a ideia de que a história tenha uma lógica moral interna. Ela não ensina, não progride automaticamente, não se corrige sozinha. A história é feita por homens e mulheres limitados, movidos por medo, desejo de poder, ressentimento e esperança. Acreditar que a história caminha inevitavelmente para o bem é outra forma de negar o absurdo. Essa crença gera passividade diante do mal presente. O indivíduo espera que o futuro resolva o que ele não enfrenta agora. A ética absurda exige o contrário. Agir aqui, sem garantias, sem promessas. O absurdo histórico também redefine o conceito de culpa. Camus se opõe tanto à culpabilização total quanto à absolvição geral. Nem todos são igualmente culpados, mas quase todos participam de sistemas que produzem sofrimento. Essa consciência não deve paralisar, mas despertar vigilância moral. O indivíduo não pode se refugiar na ideia de que todos fazem. A lucidez absurda exige responsabilidade pessoal, mesmo em contextos coletivos. Não há desculpa histórica que apague a escolha individual. Outro ponto central é a recusa da esperança histórica como valor absoluto. Camus não condena a esperança cotidiana, concreta, ligada a melhorias reais. Ele condena a esperança abstrata, que projeta a justiça para um futuro indefinido, enquanto aceita a violência no presente. Essa esperança, para ele, é cúmplice do horror. Viver sem ilusões significa também lutar sem promessas.
A ação ética não depende da certeza do sucesso, mas da recusa em aceitar o inaceitável. Ao final desta parte, o absurdo aparece em sua forma mais trágica, quando o sofrimento deixa de ser apenas pessoal e se torna estrutural. Camus não oferece consolo fácil nem soluções definitivas. Ele oferece limites. Limite à violência, limite às ideias, limite às promessas. A dignidade humana, nesse cenário, não está em vencer a história, mas em não se tornar cúmplice de sua brutalidade. Na parte 8, essa postura será aprofundada a partir da figura do homem absurdo em meio à injustiça. Aquele que continua vivendo, ajudando e resistindo, mesmo sabendo que não salvará o mundo. Para Albert Camus, o homem absurdo não é um herói redentor, nem um espectador cínico. Ele é alguém que age no mundo sabendo que não o salvará. Essa posição é talvez a mais difícil de sustentar, porque retira da ação qualquer promessa de vitória final. Diante da injustiça, a tentação mais comum é dupla: ou fugir para a indiferença, afirmando que nada importa, ou abraçar uma causa absoluta que promete reparar todo o mal. Camus recusa ambas. O homem absurdo resiste sem esperança metafísica e sem desespero paralisante. Ele age porque a injustiça fere, não porque acredita que ela desaparecerá. Essa postura nasce da lucidez. O homem absurdo sabe que o mundo não é justo por natureza. Ele não espera que a realidade se ajuste a valores morais. A injustiça não é um acidente ocasional, é uma possibilidade constante da condição humana. Ainda assim, essa constatação não leva à aceitação passiva. Pelo contrário, a recusa em aceitar a injustiça como destino é um gesto de revolta. Não uma revolta que promete o fim do mal, mas uma revolta que limita sua expansão. O homem absurdo não pergunta qual é o sentido disso, mas até onde isso pode ir. Ele impõe freios. Camus descreve essa atitude como uma fidelidade ao humano concreto. Em vez de amar a humanidade abstrata, o homem absurdo se compromete com pessoas reais. Ele não sacrifica o presente em nome de um futuro ideal. Ele não aceita que alguém sofra hoje para que outros sejam felizes amanhã. Essa ética da proximidade redefine a ação moral. A pergunta central deixa de ser: isso serve a uma causa? E passa a ser: isso fere alguém agora? A resposta orienta a ação. No romance e no ensaio, Camus encarna essa figura em personagens que enfrentam a injustiça sem ilusões. Eles ajudam sem esperar reconhecimento, resistem sem prometer vitória, cuidam mesmo sabendo que o sofrimento continuará. Essa postura não é grandiosa, é discreta. Ela não produz épicos, mas salva gestos. O homem absurdo aceita que sua ação pode ser pequena, temporária e até esquecida. Ainda assim, ele age. Essa decisão dá à vida uma forma de dignidade silenciosa. Diante da injustiça estrutural, o homem absurdo não se coloca acima do mundo. Ele reconhece sua própria implicação. Sabe que faz parte de sistemas imperfeitos, que se beneficia de desigualdades, que falha. Essa consciência impede o moralismo. Ele não divide o mundo em puros e impuros. Ele luta sem se absolver. A ética absurda rejeita tanto a culpa total quanto a inocência total. O homem absurdo assume responsabilidade sem pretender pureza. Essa postura também redefine a coragem. A coragem tradicional busca a vitória, o sacrifício heróico, a glória final. A coragem absurda é persistência. É continuar apesar da repetição do mal. É levantar todos os dias sabendo que o trabalho não se encerra. Essa coragem não é visível, não recebe aplausos. Ela se manifesta na constância. Camus insiste que o verdadeiro escândalo não é a existência do mal, mas a desistência diante dele. O homem absurdo não desiste, mesmo sem garantias. A ajuda ao outro ocupa lugar central nessa ética. Ajudar não é caridade que humilha, nem gesto que compra redenção. É reconhecimento de igualdade na fragilidade. Quando alguém ajuda,
Não se coloca como salvador, mas como companheiro de condição. Essa ajuda pode ser mínima, imperfeita, insuficiente. Ainda assim, ela importa porque acontece no tempo certo. Camus recusa a ideia de que apenas soluções totais são válidas. Ajudar uma pessoa não resolve o mundo, mas muda aquele instante. E o instante é tudo o que temos. O homem absurdo também aprende a resistir sem ódio. O ódio promete energia, mas consome a lucidez. Ele transforma o adversário em abstração e legitima a violência ilimitada. Camus sabe que a injustiça provoca raiva, mas insiste que a revolta precisa permanecer consciente. Resistir sem ódio é difícil porque exige autocontrole e medida. Mas é essa medida que impede a revolta de se transformar em nova opressão. O homem absurdo luta contra a injustiça sem se tornar injusto. Essa ética se manifesta também na recusa de espetacularizar o sofrimento. O homem absurdo não explora a dor alheia para mobilizar massas ou construir narrativas. Ele respeita o sofrimento como experiência singular. Essa postura contrasta com a lógica moderna que transforma tragédias em números, imagens ou slogans. Camus insiste que a dignidade humana exige silêncio, cuidado e presença, não apenas discurso. A ação vale mais que a proclamação. O absurdo não elimina a compaixão. Ele a purifica. Sem promessas metafísicas, a compaixão deixa de ser paternalista. Ela não oferece consolo vazio, nem explicações que anulam a dor. Ela compartilha o peso, estar junto sem explicar, permanecer sem justificar. Essa forma de compaixão é rara porque não traz conforto imediato. Ela exige suportar o desconforto do silêncio. O homem absurdo aceita esse desconforto como parte da condição humana. Camus reconhece que essa postura não resolve o problema do mal. Ela não promete redenção histórica. Ela apenas impede que o mal se torne absoluto. Essa modéstia é, paradoxalmente, sua força. Ao não prometer o impossível, ela torna possível o necessário. Pequenos gestos, limites claros, recusas firmes. O homem absurdo constrói uma ética do possível. No fim, viver diante da injustiça sem ilusões significa aceitar a tristeza sem se entregar ao desespero. Significa agir sem esperar aplausos, ajudar sem esperar gratidão, resistir sem esperar vitória final. Essa vida pode parecer pobre para quem busca sentido grandioso, mas para Camus, ela é rica em humanidade. A dignidade não está em salvar o mundo, mas em não abandoná-lo. Na parte 9, essa dignidade será examinada a partir da relação com a morte e a finitude, onde o absurdo se apresenta em sua forma mais definitiva e inescapável. Para Albert Camus, a morte é o ponto onde o absurdo se revela de forma mais nua e incontornável. Enquanto muitos sistemas filosóficos tentam suavizar ou transcender a morte por meio de promessas espirituais, narrativas de continuidade ou sentidos ocultos, Camus faz o movimento oposto. Ele encara a morte como fim real, definitivo e silencioso. Não há resposta depois dela. Não há explicação retroativa que organize a vida inteira. A morte não fecha o sentido da existência, ela o interrompe. É justamente por isso que ela é o maior escândalo filosófico. O ser humano deseja compreender, concluir, justificar. A morte recusa tudo isso. Camus afirma que o sofrimento ligado à morte não nasce apenas do medo de deixar de existir, mas do choque entre nossa consciência e a interrupção absoluta. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer e, ao mesmo tempo, não consegue viver plenamente essa certeza. Vivemos como se a morte fosse sempre um problema distante, até que ela se impõe de forma brutal. Essa distância entre saber e viver é fonte constante de angústia. O absurdo atinge aqui seu grau máximo. Uma vida que busca clareza termina no silêncio total. Diante da morte, muitas filosofias recorrem ao consolo. Falam de continuidade da alma, de sentido oculto do sofrimento, de justiça final. Camus chama isso de fuga.
Não porque essas crenças sejam falsas no sentido científico, mas porque elas funcionam como anestesia existencial. Elas retiram da morte seu caráter escandaloso e, com isso, esvaziam a intensidade da vida. Quando se acredita que a morte é apenas passagem, a vida se torna preparação. Quando se acredita que a morte é julgamento, a vida se torna prova. Em ambos os casos, o presente perde peso. A ética absurda recusa essas saídas. Ela afirma que a morte é o fim, e exatamente por isso, a vida é tudo. Não há saldo final, não há compensação. Cada gesto vale apenas enquanto acontece. Essa consciência não deve levar ao desespero, mas à atenção. Camus insiste que aceitar a morte como fim não é negar a vida, é devolvê-la ao seu tamanho real. A vida não precisa ser eterna para ser intensa. Ela precisa apenas ser vivida. A relação com a morte também redefine o valor do tempo. Se tudo termina, o tempo deixa de ser infinito e se torna precioso. Cada adiamento se torna perda. Cada distração prolongada se transforma em fuga. Camus não propõe viver em estado de urgência ansiosa, mas viver com presença. O homem absurdo não vive correndo contra o relógio, mas também não vive como se tivesse tempo ilimitado. Ele encontra um ritmo trágico, onde cada instante importa sem se tornar obsessão. A morte também expõe a ilusão do controle. O ser humano organiza, planeja, constrói narrativas sobre si mesmo, mas a morte pode interromper tudo de forma arbitrária. Não há mérito nem culpa na forma como se morre. Camus vê nisso uma lição dura, mas libertadora. Se a morte não obedece à lógica moral, então a vida também não pode ser medida apenas por sucesso ou fracasso. A existência deixa de ser tribunal. Ela se torna experiência. Esse confronto com a morte desmonta a ideia de legado como salvação. Muitos vivem tentando deixar algo que os sobreviva para negar simbolicamente a morte. Obras, filhos, nomes, memórias. Camus não condena esses gestos, mas alerta para a ilusão que pode acompanhá-los. Nenhum legado devolve a vida perdida. Nenhuma memória substitui a presença. Quando o legado se torna obsessão, ele rouba o presente. O homem absurdo aceita que será esquecido e, por isso mesmo, se concentra em viver agora. A morte também iguala todos. Diante dela, não há hierarquia definitiva. Riqueza, poder, fama, virtude, tudo se dissolve. Essa igualdade radical reforça a ética do limite defendida por Camus. Se todos terminam da mesma forma, nenhuma vida pode ser usada como meio para fins abstratos. A morte revela o caráter insubstituível de cada existência. Não porque ela seja eterna, mas porque é única. Não haverá repetição. Camus observa que a consciência da morte pode gerar duas reações extremas: a paralisia ou a libertação. A paralisia surge quando o indivíduo exige que a vida tenha sentido para valer a pena. Diante da morte, ele conclui que tudo é inútil. A libertação surge quando o indivíduo aceita que o valor da vida não depende de sua duração nem de sua conclusão. A vida vale porque acontece. Essa aceitação não elimina a tristeza, mas impede o desespero total. O homem absurdo não busca domesticar a morte com discursos. Ele convive com ela como limite silencioso. Ele sabe que cada alegria é provisória, cada vínculo é frágil, cada conquista é temporária. Isso não o impede de amar, criar ou agir. Pelo contrário, a consciência da perda torna essas experiências mais densas. Amar, sabendo que se pode perder. Criar, sabendo que a obra pode desaparecer. Agir sabendo que o mundo não será salvo. Essa é a coragem absurda. Camus rejeita tanto o culto da morte quanto sua negação completa. Ele não glorifica o morrer, nem tenta escondê-lo. Ele o coloca no lugar certo, como limite intransponível. A morte não dá sentido à vida, mas a delimita. Dentro desse limite, o indivíduo é livre para viver sem mentiras. Fora dele, não há nada que possamos dizer com honestidade. Essa sobriedade filosófica é uma forma de respeito pela condição humana. No final,
A morte não é o inimigo do homem absurdo. A ilusão é. A ilusão de que haverá resposta final, justiça cósmica ou sentido garantido. Ao abandonar essas ilusões, o indivíduo não perde a vida, ele a recupera. A finitude deixa de ser ameaça constante e se torna horizonte. Um horizonte que não se alcança, mas que orienta a forma de caminhar. Para Albert Camus, depois de atravessar a revolta, a liberdade, o amor, a criação, a injustiça histórica e o confronto direto com a morte, resta uma pergunta que não pode ser evitada. Como viver todos os dias, sem resposta alguma do mundo? A filosofia do absurdo não culmina em uma solução, mas em uma postura. Camus não oferece um método de salvação, nem um sistema de sentido. Ele oferece uma maneira de estar no mundo sem mentiras. Viver sem resposta não significa viver sem critérios, sem valores ou sem direção. Significa viver sem apelos transcendentes, sem promessas finais, sem garantias metafísicas. A vida absurda é afirmada não porque faz sentido, mas apesar de não fazer. Essa afirmação não é grito de euforia, nem resignação silenciosa. É uma decisão contínua. Todos os dias o homem absurdo decide não fugir. Não fugir para a esperança ilusória, não fugir para o desespero paralisante, não fugir para a indiferença confortável. Ele permanece. Permanecer é o verbo central dessa ética. Permanecer diante do mundo tal como ele é, sem exigir que ele se torne algo que não pode ser. Essa permanência exige força, porque o desejo de resposta retorna constantemente. O ser humano quer saber por quê. O mundo não responde. Viver absurdamente é suportar essa pergunta aberta sem preenchê-la com ficções. Camus insiste que essa postura não empobrece a vida, ela a depura. Quando se abandona a obsessão por sentido último, os sentidos imediatos ganham espaço. O sol, o corpo, o riso, o cansaço, o trabalho, a amizade, o silêncio. Nada disso precisa ser justificado. A vida não é meio para outra coisa. Ela é fim em si mesma, mesmo sem finalidade. Essa inversão é radical. O indivíduo deixa de viver em função de um além e passa a viver por presença. O valor não vem do significado, vem da intensidade. A afirmação da vida absurda também exige aprender a dizer não. Não às ideologias que prometem redenção total. Não às narrativas que justificam o sofrimento presente por um futuro abstrato. Não às estruturas que pedem sacrifício humano em nome de ideias. Esse não é destrutivo. É protetor, ele protege o humano concreto. Camus acredita que a grande tarefa ética do nosso tempo é impedir que o absurdo seja usado como desculpa para a crueldade. Reconhecer que a vida não tem sentido não autoriza a violência. Pelo contrário, exige mais cuidado. Viver sem resposta é aceitar a imperfeição como condição. Não haverá vida coerente, identidade fechada, narrativa completa. O indivíduo será contraditório, falhará, se arrependerá, mudará. A ética absurda não exige pureza. Ela exige lucidez. O homem absurdo não se perdoa tudo, mas também não se condena eternamente. Ele aprende com o erro sem transformá-lo em destino. Essa relação com a falha é fundamental para uma vida que não se destrói por exigências impossíveis. Camus também enfatiza a importância da alegria trágica. Não uma alegria superficial, mas uma alegria que convive com a consciência da dor. Rir sabendo que a morte existe. Amar sabendo que a perda virá. Criar sabendo que a obra pode desaparecer. Essa alegria não nega a tragédia, ela a atravessa. É a alegria de quem está vivo agora. Não há promessa de continuidade, mas há intensidade presente. Camus vê nisso uma forma de sabedoria antiga, próxima da medida grega, distante do fanatismo moderno. A afirmação final da vida absurda também redefine o sucesso. Ter sucesso não é alcançar um estado final de realização. É manter a fidelidade à própria lucidez. O indivíduo bem-sucedido nesse sentido é aquele que não trai a experiência humana em nome de ilusões. Ele pode falhar socialmente,
economicamente, simbolicamente. Ainda assim, se viveu sem mentir para si mesmo, sua vida foi plena no sentido trágico. Camus prefere essa plenitude imperfeita a qualquer felicidade baseada em auto-engano. O cotidiano se torna o grande palco dessa filosofia. Não há momentos sagrados separados da vida comum. A vida absurda se afirma no levantar pela manhã, no trabalho repetido, na conversa simples, no cuidado com o outro, no silêncio aceito. Não há gestos pequenos demais. Tudo acontece sob o mesmo céu indiferente. Isso não diminui os gestos, os torna iguais em dignidade. Camus recusa a hierarquia metafísica dos momentos. Não há instantes mais significativos do que outros por decreto divino. Há apenas instantes vividos ou desperdiçados. Viver sem resposta também significa aceitar o limite do pensamento. Nem tudo pode ser compreendido, resolvido ou explicado. A filosofia do absurdo não busca fechar o mundo em conceitos. Ela aceita o mistério sem transformá-lo em dogma. Esse respeito pelo não saber é uma forma de humildade intelectual. O homem absurdo não se coloca como centro do universo, nem como juiz final da realidade. Ele é um ser entre outros, vivendo por um breve intervalo de tempo. Camus encerra sua proposta com uma imagem clara. Imaginar Sísifo feliz, não porque seu destino mudou, mas porque sua consciência mudou. A pedra continua pesada, a montanha continua íngreme, a repetição continua infinita. O que muda é a relação com isso tudo. O homem absurdo não pede que a pedra desapareça. Ele a empurra sabendo exatamente o que faz. Esse saber é sua vitória. Não sobre o mundo, mas sobre a ilusão. A afirmação final da vida absurda não promete paz interior constante. Haverá dias de cansaço, desânimo, raiva e tristeza. A diferença é que esses estados não serão interpretados como falhas morais ou sinais de vazio existencial. Eles serão reconhecidos como parte da vida. Essa normalização do sofrimento impede que ele se torne patológico. O indivíduo sofre, mas não se destrói por sofrer. Ele sente, mas não se condena por sentir. Camus oferece, ao final, uma ética sem céu e sem inferno, sem salvação e sem condenação final. Uma ética do aqui, do agora, do possível. Não é uma ética fácil. Ela exige vigilância constante contra as mentiras reconfortantes. Mas é uma ética que preserva a dignidade humana num mundo que não responde. Viver assim é aceitar que a vida não precisa de justificativa para ser vivida. Ela precisa apenas ser afirmada. Essa é a conclusão do percurso absurdo. Não encontrar sentido, não inventar sentido, não fugir da falta de sentido. Permanecer, amar, criar, resistir, aceitar a morte. E ainda assim, dizer sim à vida. Não porque ela promete algo, mas porque ela acontece. Essa é a revolta final. Essa é a liberdade última. Essa é a coragem silenciosa de existir sem resposta.